O deputado federal Eduardo Bolsonaro vai convocar a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por ligação com milícias. Vamos acionar o nosso repórter Rodrigo Viga, que vai trazer os detalhes dessa informação para a gente. Viga, seja muito bem-vindo, ótimo dia para você. Já tem previsão de quando isso pode e deve acontecer? Tudo bem, Daniel? Bom dia para você, para Elis, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, somente no comecinho do mês de fevereiro. Por quê? Porque o Congresso está de férias, está de recesso, os trabalhos só devem ser retomados a partir do dia 1º de fevereiro, quando vão efetivamente começar os trabalhos daqueles congressistas que foram eleitos nas eleições de 2022. Pois bem, o filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse que vai protocolar um requerimento junto à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, pedindo para que essa comissão interrogue, ouça a nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que aqui no Rio de Janeiro é muito conhecida como Daniela do Vaguinho. Vaguinho é prefeito de uma importante cidade da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, inclusive foi um nome teoricamente disputado no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, mas ele acabou apoiando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e, como recompensa, teria conseguido esse Ministério do Turismo para a mulher dele, que agora passa a se chamar politicamente de Daniela Carneiro, que veio a reboque aí do sucesso eleitoral do marido na Baixada Fluminense. Por que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está requerendo, vai apresentar e protocolar esse requerimento para que a ministra do Turismo seja interrogada por essa Comissão de Segurança Pública? Porque nos últimos dias, Daniel, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, surgiram informações de que ela, na campanha de 2018, obteve apoio de milicianos. Um deles já condenado, conhecido como Jura, e outro que é réu na Justiça do Rio de Janeiro, o Fábio Oliveira, também conhecido como Fabinho Varandão. A gente já procurou as assessorias que representam o Ministério do Turismo, a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, para explicações, e a assessoria, né, disse em nota oficial que a Daniela do Vaguinho recebeu o apoio de muitas pessoas, de milhares de pessoas, nas eleições de 2018. E não era possível saber quem era quem, que tipo de prática cada um tinha. No entanto, não compactua com crimes, não compactua com ilicitudes, e que todos os esclarecimentos necessários serão apresentados, serão dados. O fato, meu caro Daniel, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, é que essa suposta ligação de Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, com pessoas ligadas a grupos paramilitares, um já condenado, ex-PM do Rio de Janeiro, e outro réu na Justiça Fluminense, tem criado uma certa saia justa, um certo constrangimento dentro do governo, ainda mais em se tratando de um início de governo. Ela é do União Brasil, aqui no Rio de Janeiro, especula-se até sobre a possibilidade de uma eventual substituição para que não chamusque, né, não respingue na imagem do novo governo que ainda está escolhendo, definindo seus nomes, formando, compondo o primeiro e também, especialmente agora, o segundo escalão do governo federal. Uma situação difícil, delicada, mas Daniela do Vaguinho disse que não tem qualquer ligação com esses criminosos, um deles já condenado e outro réu na Justiça do Rio de Janeiro por supostamente comandarem, liderarem grupos paramilitares aqui no estado do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, os grupos paramilitares não param de crescer por aqui, tanto que durante a pandemia de Covid-19 foi criada uma força-tarefa para tentar asfixiar territorialmente, economicamente e financeiramente esses grupos, e de lá para cá, de 2000 para cá, mais de 1.000 milicianos já foram presos. E a Baixada Fluminense é uma das áreas prediletas de atuação dos paramilitares, viu, Daniel? Pois é, já que você tocou nesse assunto, tratando desses grupos paramilitares, falar em milícias parece que é algo comum no dia a dia do noticiário aí do Rio de Janeiro, mas não é algo comum para outros estados. Queria rapidamente, se você pudesse nos explicar, o que são as milícias. Então, são grupos formados por paramilitares ou militares da ativa que acabam atuando como uma espécie de poder paralelo em algumas comunidades. É assim que funciona? Explica pra gente, Viga. Exatamente. No passado, o Estado entendeu
que seria muito difícil, quase impossível, enfrentar a força do tráfico de drogas. E aí, muitos, inclusive, que militam na política, chegaram a apoiar a criação desses grupos extraoficiais, esses paramilitares milicianos. Lá na origem, esses grupos milicianos tinham, sim, a representação, tinham a participação de militares da ativa e ex-militares. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. Elas foram criadas, essas milícias, entre aspas, com o objetivo de tentar estancar a sangria provocada pelo tráfico de drogas. Quando, na verdade, o que acabou acontecendo por aqui, a convivência de dois grupos criminosos. De um lado, traficantes, de outro, milicianos. Volta e meia, eles entram em rota de colisão, volta e meia, unem as suas forças. Quem fica no meio desse fogo cruzado é justamente a população, especialmente de áreas carentes, que se vê obrigada a pagar taxa de luz, taxa de água, taxa de alimentação, taxa de segurança, taxa de transporte alternativo para esses grupos milicianos, paramilitares, que não param de crescer por aqui, hoje já não mais liderados por militares da ativa ou ex-militares, agora encabeçados, vamos dizer assim, por profissionais do crime paralelo, viu, Daniel? Pois é, Viga, claro que a gente traz para discussão essa situação que envolve a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mas especialmente no estado do Rio de Janeiro já houve outros apontamentos de ligação entre milicianos e figuras da política fluminense, tanto na esfera estadual quanto nas municipais, não é verdade? Exatamente, é muito complicada, muito delicada a situação aqui no Rio de Janeiro, quando o assunto é milícia, quando é grupo paramilitar. Inclusive, muitos deles já estiveram infiltrados. Há quem diga que hoje, inclusive, no parlamento carioca, especialmente no parlamento fluminense, estão ali esses grupos paramilitares representados por vários nomes. Por quê? Porque as milícias, com esse caixa forte, com essa arrecadação parruda, com essa receita significativa, consegue financiar, consegue bancar diversas candidaturas para ter aí seus interesses, vamos dizer assim, representados no parlamento, na Câmara Municipal, especialmente na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E alguns, inclusive, muito conhecidos aí no noticiário, os irmãos Guimarães, Natalino e Jerônimo Guimarães, já militaram na política do Rio de Janeiro. Um deles acabou morrendo recentemente numa emboscada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E teve também, na década retrasada, a chamada CPI das milícias, que apontou uma série de criminosos, de irregularidades e dessa ligação, muitas das vezes, umbilicalmente próxima, muito colada, muito junta a parlamentares aqui no estado do Rio de Janeiro, o que acabou até projetando um dos políticos que agora é o Marcelo Freixo, que se tornou presidente da Embratur e que essa semana agora mudou de partido, saiu do PSB e voltou ao Partido dos Trabalhadores. É uma situação difícil, é complicada, não se resolve da noite para o dia, como não se resolveu o problema do tráfico de drogas, só que agora é um problema ao quadrado, é um duplo problema. Tem de enfrentar o tráfico de drogas e também as milícias, quando não tem que enfrentar os dois juntos, porque aqui no Rio de Janeiro, nesses últimos anos, surgiu essa figura conhecida como narcomilícia, uma fusão, uma união de esforços entre traficantes de drogas e grupos paramilitares. É muito complexa a situação, não se resolve no estalar de Deus, Daniel. Com certeza. E antes de encerrar, só uma informação adicional, Viga. A direção acabou de lembrar que também havia indícios da participação das milícias na morte da vereadora Marielle Franco, né? Inclusive, investigação essa que poderá ser federalizada. Algum tipo de informação nesse sentido? Eu procurei várias fontes essa semana com relação à possibilidade da federalização desse caso que foi levantada, foi cogitada pelo novo ministro da Justiça, né? Há uma relação, é importante dizer que é uma relação muito boa entre o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro Flávio Dino. Eles ficaram de conversar mais detalhadamente, mais a miúde sobre esse tema em breve. Só que já houve uma tentativa de federalização recentemente do caso Marielle Franco, porém esbarrou em decisões da Justiça. O interesse do governador Cláudio Castro é na elucidação, no esclarecimento deste caso, assim como é também do governo federal, ainda mais que agora existe a presença dentro do governo da irmã de Marielle Franco. Mas precisa vencer esses obstáculos legais, essas decisões da Justiça, para que haja a federalização. O que os moradores do Rio, do estado do Rio de Janeiro e boa parte do Brasil querem é a solução do caso.
Não importa se vai ser uma investigação local ou se vai ser uma investigação federal. O fato é que o tempo está passando, lá se vão quase 5 anos, o crime aconteceu em março de 2018, dois braços executores desse crime já foram presos, né? O ex-PM e também PM da reserva, Elcio Queiroz, e o Rony Lessa, os dois devem ir a júri popular nesse ano de 2023, mas a questão continua no ar com relação ao mandante. Quem arquitetou o assassinato de Marielle Franco e por que mandou matar a vereadora que estava no seu primeiro mandato e que tinha muita atuação justamente na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma área que, infelizmente, por aqui é dominada majoritariamente por esses grupos que nós citamos, os grupos milicianos, os grupos paramilitares. A conversa vai acontecer entre Castro e também o ministro Flávio Dino. Os dois têm uma excelente relação, mas tem esses obstáculos legais, viu, Daniel? Pois é, a gente segue em contato com o Rodrigo Viga, trazendo as principais informações do Rio de Janeiro e também daqui a pouco um giro com os nossos repórteres, não somente no Rio de Janeiro, como em São Paulo e em Brasília. Hora certa na PAN, 8h58. Repita. 8h58.